Então é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não veio aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. O último debate na Musical FM rendeu bastante. O pastor Elias Soares recebeu o pastor Leonardo Andrade, que no caso defenderia a posição pré-tribulacionista, e o pastor César Cavalcante, que defenderia, obviamente, a posição pós-tribulacionista. Muito bem-vindo ao canal PR Michael Oliveira Oficial, e nesse vídeo a gente vai acompanhar alguns recortes do debate que teve na Musical FM. O tema proposto era: a igreja atravessará a grande tribulação? Então eu já peço que, se você quiser, se inscreva, já deixa o seu comentário, já deixa o seu curtir, e no final do vídeo eu peço que você deixe a sua opinião. Como você vai acompanhar aí, teve muitas questões, muitos argumentos, e eu particularmente já tenho meu preferido, né? Não quero dar nenhum spoiler, mas eu peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu curtir aí, tá? Esse canal não é o canal oficial da Musical FM, nem de nenhum dos pastores que estavam no debate. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o debate completo. Se você quiser, você pode acessar. Deus abençoe e ótimo debate. Pastor e professor Leonardo Andrade, por que você acredita que a igreja não atravessará pela grande tribulação? Primeiro, né, eu vou falar aqui algumas coisas relacionadas ao meu livro, né, de escatologia que eu escrevi. Em 2017, eu lancei, acho que foi a 3ª edição desse livro, bem antigo, e ele fala algumas coisas bem interessantes. Algumas pessoas até citaram algumas coisas aqui. Primeiro, que ele fala que a Bíblia nunca fez referência ao pós-tribulacionismo, nada disso. Segundo, ele fala que Apocalipse é dividido de uma maneira estratégica. Apocalipse capítulo 1, ele fala do passado, as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, ele fala das coisas que são. E de 4 ao 22, ele fala do futuro, as coisas que hão de ser, né, pastor? O pastor conhece mais. Depois do capítulo 3, a igreja nunca é mencionada, né? Em Apocalipse 4, os 24 anciões, são símbolos da igreja, já estão no trono antes de começar a tribulação. Em Apocalipse 19, verso 8, verso 14, a igreja volta à terra ao final da tribulação, logo não estava aqui nesse período. Também temos que dizer, e eu vou trabalhar muito isso, Apocalipse 15, verso 1, 16, verso 1, 16, verso 19, ele vai dizer, ele vai comparar a tribulação, a grande tribulação, com a ira de Deus, né? A palavra ira ali é timós, né? Timós é ira, flagelo e raiva. E nós sabemos que vários textos, né? Romanos 5:9, João 5:24, 1 Tessalonicenses 1:10, e tem algo bem interessante aí, que ele vai dizer que Deus vai nos livrar da ira futura. E eu até queria saber como o pastor César sairia dessas questões, né? E por mais interessante ainda, é que na página 85 do meu livro eu escrevo algo bem interessante, que se a igreja passasse pela tribulação, todos teriam, pastor, que se sujeitar ao anticristo. E logo, né? Apocalipse 13, verso 7, diz que todos estarão sujeitos ali ao anticristo. Então, nesse caso, como Jesus é o cabeça da igreja, ele também estaria sujeito a essa questão. E eu queria saber também do pastor César como ele sairia. Então, temos um texto-chave, né, que é o texto que eu já vi o pastor César trabalhando com outros prés, e eu queria ver aqui ele trabalhando comigo aqui essa questão, né? Estou chamando ele para rir aqui, né? Estou desafiando o homem. Que é Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Tudo aquilo que foi remontado já pelo pastor César aqui, a gente quer dar recapitular tudo e voltar para essas questões, a gente trabalhar mais um pouco dentro daquilo que eu faço de melhor, né? No meu conceito, que é a exegese, né? Você trabalhar com os textos originais, trabalhar com contexto, né? Trabalhar com intertextualidade, com linguística, para você ter uma exegese apurada, né? Eu sei que o pastor é reitor de uma faculdade, é professor de hebraico, professor de teologia, ele não vai se importar aqui que nós trabalharmos a língua grega e outros idiomas mais aí que competem a nós. Por que o senhor entende que a igreja passará pela grande tribulação? Obrigado pelo carinho e pelo respeito.
Eu entendo que a igreja passará pela grande tribulação porque Jesus Cristo disse. Em Mateus capítulo 24, ele disse assim, versículo de número 2, os discípulos perguntam a Jesus, e ele fala, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. No verso 3, os discípulos perguntam assim, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa a dar esses sinais, respondendo no próximo versículo. Olha, ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, tal. Versículo 9. Então vos hão de entregar para ser atormentados e vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. A palavra escolhidos aqui, o eleitos, a palavra eclectos, né? Esses eleitos, eles são aqueles que são odiados pelo mundo por causa do nome de Jesus. Em algum cenário, isso combina com judeu? Não. Judeu não é perseguido por causa do nome de Jesus. Judeu nem crê que Jesus é Deus. Judeu nem crê que Jesus é o Messias. O praticante da religião judaica, ele se define como judeu e não aceita que Jesus Cristo seja o Messias que eles aguardam. Quem, sendo judeu, aceita que Jesus Cristo é o Messias, naquele momento ele deixa de ser judeu e passa a fazer parte da igreja. Ele é cristão agora. Por quê? Porque ele aceita que Jesus Cristo é o Cristo. Quem aceita que Jesus é o Cristo é cristão. Então Jesus Cristo disse que os seus servos seriam entregues à morte, atormentados, mortos, versículo 9, e odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de Cristo. E aí ele continua, nesse tempo muitos se escandalizarão, muitos se trairão mutuamente, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Ele também diz que o evangelho vai ser pregado. Como o evangelho vai ser pregado? Porque a igreja vai continuar pregando o evangelho. E aí, no versículo 21, Jesus diz assim, haverá uma grande tribulação como nunca houve nem nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos mesmos eleitos, dos mesmos eclectos, dos mesmos escolhidos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus, eles são perseguidos por causa do nome de Jesus, aqui no versículo 9, no versículo 10 a 14, a 13, aqui ele fala assim, por causa desses eleitos, desses escolhidos, desses que são perseguidos por causa do nome de Jesus, aqueles dias serão abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos eclectos, dos salvos, então esses dias serão abreviados. E aí ele vai continuar falando que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, enganariam muito, inclusive alguns dos eleitos, dos eclectos, né, dos escolhidos. E no versículo 29, Jesus Cristo diz assim, que depois da grande tribulação, que depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua claridade e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo diz que ele volta depois e que esses eleitos, esses eclectos, né, escolhidos, a palavra em português é mais escolhidos, os escolhidos ali são os cristãos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, lendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. 3 minutos. Eu queria que o senhor citasse para mim qualquer obra que definisse eclectos como eclesia, que provém da mesma raiz, conforme o senhor, se eu não me engano, com o pastor Juliano Fraga, o senhor no debate falou que vem da mesma raiz. O senhor tem algum referencial teórico que se refere a eclesia e eclectos como a mesma raiz? Eu já vou te adiantar que Lounaida, o maior lexo que existe da gramática grega, não cita isso. Vários, Kittel também não cita isso, e a maioria dos lexicógrafos não citam essa questão e não fazem essa questão. Porque ali tem o epsilon, tem o kappa, mas não é uma indicação de raiz, não, e nem uma indicação de prefixo. Até o prefixo, eles estão ainda em concordata para ver se há realmente um prefixo com o outro. Então, eu queria saber do senhor se há essa questão e se eu puder responder qual a sua visão ali de Mateus 24, já que o senhor estava em Mateus 24, sobre a questão dos reunidos no versículo 31 ali. Qual a sua opinião? Se ali é o arrebatamento, se ali faz menção ao arrebatamento. Esses eclectos, né? Eu sempre digo que a raiz, né, de eclectos e a raiz de eclesia é a mesma raiz. Ela parte do mesmo ek.
Sim, tem referencial? É só ler o texto. Eclectos e eclesia. Eclectos. Mas você não pode tirar nada na cabeça. Você tem que ter um referencial teórico. Não, do tirando da cabeça. Eclectos. Eclectos se inicia da mesma forma que eclesia. Eclectos são as pessoas e eclesias é o grupo. Eclesia é o grupo. Essa palavra, eclectos, ela aparece 172 vezes no Novo Testamento. 172 vezes na Bíblia. Dessas, 90 estão no Novo Testamento. Tirando os que mencionam a palavra santos dos santos, que é uma palavra a um lugar e não as pessoas, né? Tem várias vezes que aparece santos dos santos, aí aparece lá eclectos e tal também. Mas todas as demais ocorrências, todas elas, tem 90, o irmão pode pesquisar todas elas, está se referindo à igreja, aos salvos, não somente a uma classe de judeus nem nada, está se referindo aos salvos. Para pensar diferente disso, tipo assim, acha na Bíblia a palavra, em português, eleitos, por exemplo, eleitos, ou a palavra escolhidos, escolhidos. Aonde na Bíblia essa palavra escolhidos, no Novo Testamento, se refere apenas aos judeus. Pode ser que você ache uma ou duas referências, mas para cada uma dessas uma ou duas referências, eu te apresento 30, onde essa mesma palavra se refere à igreja. Santos são a igreja. Os judeus do Novo Testamento não são chamados de santos. Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por evangelho, tal. Segundo o Espírito de santidade para a ressurreição dos mortos, tal. Vós sois também chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser eclectos. Então, a palavra eclectos na Bíblia é a igreja. São sempre alusões à igreja. Mateus capítulo 20, versículo 16. Os trabalhadores da 10ª hora que receberam exatamente igual àqueles que chegaram antes. Aquele pessoal é eclectos. Mateus 22, 13. Na parábola das bodas, a palavra eclectos e suas variações sempre são referências aos salvos em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus. Eu queria que você me apresentasse 2 ou 3 versículos onde a palavra eclectos se refere somente a judeus. Se o senhor apresentar, então a gente segue a partir da frente. Quais são os 2 ou 3 versículos onde eclectos é uma referência a judeus? Vou te apresentar um que já vai definir tudo. Antes da gente prosseguir, ainda ficou a questão do Mateus 24, 31, para nós ali dialogar sobre essa questão. Eu já volto nela quando eu tiver outro tempo. Só para apresentar que o senhor não conseguiu apresentar nenhum léxico, nada foi tirado da sua opinião. Não. Foi tirado da raiz da palavra. Não, da sua opinião. Bom, da raiz da palavra. Então, a raiz da sua palavra... opinião em relação à raiz da palavra. Exatamente. É léxico. Eu queria que o senhor apresentasse um léxico, alguém, Lounaida, Roberts, alguém que apresentasse isso. Até agora o senhor não apresentou, mas no final do programa, se eu conseguir, o senhor me apresenta. Deixa eu apresentar um texto bem interessante, Apocalipse 13, verso 7, que diz assim, e o senhor já trabalhou com esse texto, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. No meu tempo, ele vencê-los. Então, a gente prova aqui que esses santos aqui, eles, se for a igreja, eles vão ser o quê? Eles vão ser, adestrados pelo anticristo. O anticristo vai estar sob o comando deles aqui. E ele vai vencê-los ainda. Não é isso? Uhum. Aí, se você lê Efésios 5, 27... ele vai dizer o quê? Que a igreja de Cristo, ela é totalmente diferente, pastor. Ela tem que ser, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer, hermeneuticamente falando, né? Não sendo de forma assim, pejorativa para o senhor, mas se você se sujeitar ao anticristo, você está pecando. E a igreja lá é imaculada. Como que o senhor ia conectar essa questão? Então aqui nós temos um texto-chave que vai dizer que os santos aqui não pode ser igreja. Outra coisa, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Ele que coordena, é Ele que comanda. Se a igreja estiver aqui sobre os domínios e ser vencida, Jesus Cristo também foi vencido. Jesus Cristo foi vencido pela visão pelo anticristo. Isso é muito sugestivo, pastor. Isso é complicado. Entendeu? Então, os santos aqui é literalmente
os judeus, né? Só falta o senhor falar que os 144 mil varões também se refere à igreja, né? Não se refere a judeus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então é impossível aqui vencê-los, e deu poder, né? E deu-lhe poder. Ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui, ó, é um poder acima do que eles têm. Então a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça? É impossível, pastor, é impossível, fazendo uma análise com Efésios 5:27. Só fazendo uma manobra hermenêutica aí para sair dessa. Mas fica à vontade. Muito bem, pastor César, agora é a sua vez. A manobra é ler o texto. A manobra é somente ler o texto bíblico. Leia o texto. Tá bom? Então vamos lá. O texto não diz que aqueles que foram vencidos pela besta e tal, se sujeitaram a ele. Então, primeiro erro seu é na leitura bíblica. Quando o senhor lê o texto, você lê o texto assim: foi-lhe dado também que pelejasse com os santos e os vencesse. E deu autoridade a cada tribo, língua, povo e nação, para adorar a besta. Ok. Aí você diz assim... Eu li errado, então? Leu. Leu? Uma vez cada um. O senhor leu o texto, mas o senhor disse que o texto dizia que esses santos se sujeitariam à besta. E isso não está escrito no texto. O texto não diz isso. O texto diz assim: foi dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Esses santos, aqueles que pelejaram contra a besta e perderam, eles foram degolados, pastor. Eles foram assassinados. E eles não deixaram de ser igreja gloriosa. Eles continuaram sendo igreja gloriosa. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse diz o que acontece com essas pessoas que foram vencidas pela besta. Diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o texto não diz que a igreja perseguida, aqueles que vão morrer por causa do testemunho de Cristo, se sujeitarão à besta. Pelo contrário, eles serão decapitados justamente por não se submeter à besta. Então é só ler o texto. O texto lá não diz que se sujeitarão, o texto diz que eles não aceitarão a marca da besta, e lá em Apocalipse capítulo 20 diz o lugar deles: eles serão ressuscitados porque durante a grande tribulação não adoraram a besta, não aceitaram a imagem, porque sustentaram o testemunho de Jesus Cristo. E a pergunta é: quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor... esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É um artigo direto, pastor, direto. Aos santos. Guerra aos santos. Então ele não guerreou contra os santos, ele guerreou aos santos. E essa guerra que ele fez aos santos e vencê-los. Aqui é uma conjunção aditiva. Ele venceu, sim, está literalmente, está escrito aqui, pastor, pelo amor de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então, eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra? Se eles estavam aqui, com certeza eles adoraram. Está escrito aqui, pastor, está explícito aqui o texto. É impossível sair disso. Tem que fazer realmente uma manobra hermenêutica, uma manobra de leitura, uma manobra hermenêutica, né? Então, é impossível. Essa aí o Justo não conseguiu sair. Então, eu vou continuar lendo. Todos que habitam sobre a terra
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação, porque eles entraram ali, sabe por quê? Porque eles entraram na tribulação, porque justamente o que o Senhor falou, estou usando as suas próprias palavras, porque eles não se tornaram igreja. Se eles não se tornaram igreja, eles não foram no arrebatamento, eles ficaram para a tribulação. Quem ficou para a tribulação? Judeus e gentios. Entendeu? O senhor não passou da primeira pergunta, não está passando da segunda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que o senhor, a questão, vamos voltar lá, Mateus 24, verso 31, eu queria saber do senhor se ali realmente faz menção, né, ao arrebatamento. Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo, vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, são salvos ou não? Existe várias não sei classes relação, salvos. São salvos ou não? Existe várias classes salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. Entendeu? É difícil falar? Não são salvos? Existe várias são classes salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Legal. E esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então calma aí. São salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, não, os santos aqui são perdidos ou salvos? Eles têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, através claro. do quê? Da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro! Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Então são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque agora não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida para quem? Agora eles têm que dar a vida para quê? Para ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Não é dessa forma. Quem salva eles? Você tá entendendo? Você já foi prévio, você sabe o que eu tô falando. Não, calma aí. Quem salva eles, pastor? Não. Quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá, e esse pessoal aqui então agora, é de Cristo? Não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. Então, voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então, vamos lá. Eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, pastor. Mas todas as pessoas... Sem saudosismo. Saudosismo? Não, não tô com vamos saudade de nada aqui. Então, assim, mas todas as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo estão vendo a condição de quem está lendo o texto. O texto diz assim, ó: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Eu também concordo que esses aqui são salvos. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos daquele momento foram vencidos. Ponto. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação para adorá-la aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem dois grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor, não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Pastor, então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Quem é que salva? A pessoa... Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. É a primeira vez que eu tô vendo. É o senhor que tá fabulando isso aí. Eu que tô? Então é só voltar o vídeo e assistir. Só que agora nós vamos ao intervalo. E é sempre bom manter nesse debate a cordialidade. Baixar um pouquinho mais, professor Leonardo. Da minha parte, eu tô sendo cordial. Isso é. O ad hominem não vai caber aqui. É argumentação, é exegese, é explicação, porque senão fica muito tenso. Lá do lado de fora, quem está olhando, fala, meu Deus, né? Então vamos só manter a cordialidade. Professor Leonardo, você está com a palavra para defender o seu posicionamento pré-tribulacionista. É o nosso, né? Mas hoje você é o representante aqui. Então, só fazendo uma adenda aqui, a questão da leitura, né? Eu dava aula na faculdade de leituras complementares da Bíblia Sagrada. Quando a gente fala de você não sabe ler ou você lê mal, não é questão que a pessoa não saiba ler, é questão da pessoa estar lendo de uma ótica do outro, né? A gente fala sempre isso. Mas avançando, né? Eu queria que o pastor
falasse algum texto da Bíblia Sagrada, né? Não, vamos para Apocalipse 3:10. Eu queria saber do pastor qual a referência que ele tem de Apocalipse 3:10. Se ali está falando de um livramento da grande tribulação ou se é parcial. Se for parcial, se for local, pode responder no meu tempo. É local, pastor? Você acha que é local ali? Não tem mais tempo. Agora não tem tempo. Não tem tempo. Pode formular a pergunta do jeito que o senhor quiser. Então, ali é local, pastor? Local, não entendi a sua pergunta. É uma tentação local, uma tentação assim... É universal ou só para aquele local ali? É isso que ele quer. Apocalipse 3:10? Lá não fala de tribulação. Não, mas ali é uma tentação? É tentação. Todos nós sofremos tentações o tempo todo. O Pai Nosso, livrai-nos da tentação. Mas ali é interessante que ali tem uma oração subordinativa, adjetiva, restritiva. Ela restringe ao mundo inteiro. Como que o senhor lidar com isso? E outra coisa, deixa eu te falar. É interessante, pastor Elias, pastor César, reverendo, né? Para mim é uma satisfação estar aqui debatendo com ele sabe disso. Mas a gente tem que trabalhar assim porque ele é forte. E os né? ouvintes também, você pode olhar para a câmera. Então, pessoal, é interessante, sabe por quê? Olha só a visão pós. A visão pós é muito interessante. Porque o pastor vai dizer que perasmos ali é uma tentação simples, ali local, restrita. E ali ele não vai negar que ali Deus está restringindo, guardando daquela tentação. Mas da grande tribulação, Deus vai colocar a igreja lá. Olha só que visão do pós. Deus coloca na grande, mas da pequena ele livra. Tá, vamos fazer o seguinte, pastor. Antes do senhor zombar do pós-tribulacionismo, né, falar, veja só como dizem os pós. Vamos dizer, essa é retórica, né, pastor? Sobre o pós, eu me preocupo com o pós. O senhor não precisa dizer o que o pós diz. Uhum. Geralmente, o pós-tribulacionismo diz o que o texto bíblico está dizendo. Eu disse para o senhor no começo desse debate assim, olha, cadê um texto, ou eu pedi 2 ou 3 textos, por quê? Onde a palavra eclectos tem a ver com judeus. O senhor não mostrou esse texto? Eu mostrei. Qual que mostrei. Qual que é? Apocalipse 13:7, nós lemos. Então, vamos lá. 13:7. Então, vamos lá. 13:7. Embaixo. 13:7 é o que o senhor mostrou. Embaixo. Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Continua, pastor, com isso? Lá tem... Então, é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não veio aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram, só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflito com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados, justamente porque foram decapitados, justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor que sabe ler e a gente não sabe, o senhor diz que eles se sujeitarão, sendo que o texto não diz isso. O texto diz que quem vai se sujeitar, pastor, é quem não tem nome escrito no livro da vida. Então temos 2 públicos aqui. Um que são os santos, são salvos. Para mim não tem problema dizer isso. Para o senhor parece que tem. Quando eu pergunto se são salvos, viram um seminário à parte. São salvos? São salvos. Tá bom, eles têm o nome no livro da vida? Não, eles não têm o nome no livro da vida, na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam. Então, até para ficar melhor por irmão... Mas você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo artifício. Até para ficar... Ué, peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. Agora, a salvação é... Agora explica pra mim como é que eles são salvos. Busca através, dando sua vida, né? A gente chama coroa da vida. E o senhor tá querendo pular de texto, mas vamos continuar lá. Peraí, eu tô querendo pular de texto? Eu tô no mesmo texto. O senhor achou que estava vencido já nesse texto, agora tá remontando. E vencer não é se submeter. Olha a etimologia dessa palavra, pastor. Pelo amor de Deus.
A etimologia, vencer, é o quê? É se submeter. De alguma forma, você está se submetendo porque você está sendo vencido. Então, quem se submete aqui são os santos. E outra coisa... Peraí, quem se submete aqui são os santos. E outra coisa, vem cá, o nome não estava no livro da vida, mas, vem cá, o nome pode ser riscado do livro da vida? Eu creio que não. Mas qual que é o... Não pode. Esse não é o debate? Sim. Não, mas esse é o debate? Não, o debate mas se pode ou não olha pode? Olha o contexto. O senhor está dizendo, não, uma vez ali o nome está no livro da vida, não pode tirar, não pode mais. Não, está errado, pastor. Tá bom. Meu irmão, vamos lá. Não, Esses santos aqui... Não fuja, pastor. Vamos lá. O que significa? Peraí, vamos lá. Ali... O senhor apresenta o texto, sim. Eu quero continuar o texto e eu que estou fugindo? Sim, porque o senhor falou, deu como vencido. Eu li para você, vou ler de novo. Vamos lá, vamos ler de novo. Então, você quer continuar aqui. A minha pergunta então Apocalipse 3:10 ó. você não tem resposta. Então, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Apocalipse 3:10 você não tem resposta. Então eu vou te dar como vencido, aí eu continuo aqui. Pode ser? Não tem problema, pastor. Eu não estou aqui num desfile de conhecimento. Eu sei, pastor. Eu também não estou. O senhor quer dizer que o senhor venceu lá em Apocalipse 3:10? Se o senhor fica melhor se sentindo assim, tá bom, irmão. O senhor venceu. Mas vamos entrar nesse assunto aqui, porque eu nem mesmo entrei em Apocalipse 3:10. Então, mas vamos lá. Por que esse medo de entrar em Apocalipse 3:10? Então, todo mundo que está ouvindo, inclusive os meus irmãos pré-tribulacionistas, estão percebendo quem está com medo ou não. Não, vamos lá então. O texto que o senhor citou de Apocalipse 13 diz que os santos foram vencidos. Sim. E depois diz que todos os que estão na face da terra, lá sobre a face da terra, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses santos o senhor diz que são salvos. Eu concordo, o pastor Elias concorda, todo mundo concorda. Os santos são salvos. Eclectos, ok. O senhor disse que eles são salvos porque eles não é por Cristo. Eles são salvos como? Não, eu falei, não, aí você tá igual o senhor falou. Deixa eu falar. Eu posso fazer menções. Um momentinho, deixa eu interromper. Ele quer saber como esses santos são salvos no período da grande tribulação. Aí depois o senhor volta com a pergunta. Toda a humanidade 3:10 para ele. É salva por Cristo. Porém, agora, nós somos salvos agora mediante a graça. A graça, o favor imerecido. O Espírito Santo, ele vai, de certa forma, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui não, ele vai ter que dar a sua vida. Mesmo assim, é Cristo, então não é teologia. Eu sei muito bem teologia, eu dou aula disso. Deixa eu ler o resto para o senhor. Então, só para ficar claro, o senhor acredita que nesse período os santos serão salvos porque eles dão a sua vida? Sim. Que o Espírito Santo vai estar agindo, não vai estar? Não, o Espírito Santo, ele não vai estar agindo dessa forma totalmente, na sua plenitude. Então as pessoas vão ter que dar a sua vida para poder ser salvo. Sim. Muito bem. Agora o senhor quer formular para ele a questão do Sim, eu vou formular, mas eu vou ler de novo. E vou ler... E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, artigo definido, santos, daqui se trata dos santos, e venceu. Ele venceu, então é submissão. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá, pastor. Presta atenção. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. É a resposta à sua pergunta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É isso aqui. Agora vamos lá, Apocalipse 3. A fé dos santos continua? Vamos, não, pastor. Aí está a paciência e a fé dos santos. Qual que é a paciência e a fé dos santos? Aí é o verso 11 e subir a terra outra besta. Então é outra perícope. Vamos lá. Apocalipse 3:10. Vamos lá. Eu quero que o senhor me fale. Eu vou entrar no Apocalipse 3:10. Vamos lá. Eu estou devendo para o senhor... Porque, Mateus 24:31. Porque assim, ao invés de ser um debate, tornou-se no início uma sabatina, né? Então ele mandou não, 4 o senhor fez perguntas. Pergunta, eu respondi também, pastor. Eu fiz uma pergunta agora. Ele mandou 4 perguntas e como não dá tempo de responder todas as 4 numa vez, na próxima vez que ele fala, ele falou assim, o senhor não consegue responder a outra, a outra e a outra. Mas todo mundo que está ouvindo aqui está sabendo quem está tendo realmente as respostas. Deixa o público fazer a sua própria opinião, pastor. Né? Todo mundo está ouvindo, todo mundo que está vendo, todo mundo está vendo, pastor. E vai ver. Exatamente. Então vamos lá para Apocalipse 3:10. Deixa ele responder então, vamos Apocalipse 3:10. Primeiro, vou entrar em Apocalipse 3:10, finalizando esse assunto da besta que vai matar os santos. Em Apocalipse capítulo 11, está escrito o que a besta vai fazer com os santos que serão vencidos, pastor. Está escrito assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, eles não se sujeitarão à besta, porque serão mortos pela besta, conforme Apocalipse capítulo 20.
eles serão mortos, decapitados, degolados, e porque foram mortos, decapitados e degolados, eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E esse termo vencer significa o quê, pastor? Vencer, matar. É o texto aqui. Vencer, ó, vamos lá. Vou repetir o texto. Ó. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é o vencer. O testemunho pelejará contra elas e as vencerá e as matará. É só ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Está escrito aí no texto. Beleza? Quem responde? Nós estamos lendo 13, verso 7. Então, mas ele está... é o mesmo contexto, meu amigo. Deu para entender. Então, é assim que ele vencerá. Vamos para Apocalipse 3:10. Vamos lá, É assim que ele vencerá os santos. Basta ler o texto. Tá certo? Aí, então. Sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vamos aqui ao texto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Bom, primeiro, o texto não fala que ali a palavra tríplices não aparece ali, né? A palavra tribulação não aparece ali. Haverá uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E, peraí, aqui, achei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar não é tirar. Guardar é guardar. Senão, ele diria assim, eu vou impedir você de passar por essa situação. Mas ele só está dizendo que vai guardar. Assim como nas 10 pragas do Egito, durante todas as 10 pragas, os hebreus estavam dentro do Egito, mas foram guardados, eu entendo que eles também serão guardados assim. Eu entendo que a palavra tribulação não aparece, mas eu tenho a honestidade intelectual para assumir que eu entendo que isso aqui está falando do período da grande tribulação. Não tem problema quanto a isso. Eu não quero escapar do texto. Porém, o texto diz que ele vai guardar aqueles que serão os salvos dessa tentação que vai vir. Professor Leonardo. É muito interessante. E aí? Assim, então, se trata da grande tribulação, né, pastor? Claro. É interessante, pastor, me permite. No seu debate com o Matheus Angel, o senhor falou que ali não se tratava, já mudou. O bom é isso, que a gente vem preparado para o negócio e aqui o senhor muda já. Mas é bom que o senhor já está caminhando para o pré... É que eu disse lá, pastor, que a palavra tribulação não aparece, e ela não aparece. O pré-tribulação... Não, pastor, pode ficar tranquilo. O pré-tribulacionismo. E a palavra guardar ali é interessante que a palavra guardar, nós temos ali, nós temos roti, né? Roti é uma conjunção subordinativa introduzindo uma causa de ação seguinte. Causa de ação seguinte. Aí tem eteressas, né, que é um verbo na segunda pessoa do singular, aoristo indicativo ativo, indicando a ação completada de guardar. Não é questão de estar inativo guardando, é que a ação completada, ou seja, Deus vai fazer com todos aqueles que pertencem à igreja guardar essas pessoas. Então, é o verbo que está dizendo aqui. Entendeu? E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor? Em que momento eu fiz isso? Não, é que assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim pessoalmente. Embora o senhor disse que o senhor me admira, e parece que o senhor maratonou todas as minhas falas, porque cada momento o senhor cita uma fala minha com algum irmão, mas... Eu não entendi. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, porque a cada momento que o irmão se refere a mim... Pastor, isso aqui é um debate. Você falou o quê? A gente está debatendo. Então, mas a cada momento quando eu falo que o senhor cria confusão textual, eu não posso falar isso, não? Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não, como o senhor está fazendo? O que eu quiser. Não, pastor, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Bom, pergunta para a audiência aí quem está criando confusão. Não, Textual, pastor. Textual também. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Vamos lá, o senhor é pré-tribulacionista. Pastor Elias, vamos lá. A exegese dele de Apocalipse capítulo 13, o irmão confirma? O irmão é um grande pré-tribulacionista. Irmão, o senhor crê assim? Ele não está aqui, não. A gente já conversou aqui nos bastidores. Então o senhor crê assim? Não, vou me reservar o direito de ficar então vamos lá. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar com o pastor César, tá? Eu sou fã, mas, meu irmão, tem que pegar o camarada, porque ele é o maior pós-tribulacionista que existe no Brasil. E eu não vou pegar leve mesmo, não. Eu vou pra cima. Mas eu respeito ele demais. Por isso que eu trato dessa forma. Com respeito, mas eu vou porque eu sei o potencial dele. Ele é o mais fera que tem. Então, só de estar aqui, já pra mim é uma alegria. Esse aqui é meu livro de escatologia, tá? Nós estaremos fazendo um relançamento. E aqui é uma novidade que nós estamos lançando no Brasil, tá bom? É a primeira gramática, pastor César, em aramaico siríaco, em língua portuguesa.
tá? Isso aqui, ela tem a gramática e o Novo Testamento completo em aramaico na escrita certo. Você que quer aprender, esse é meu livro de Isaías, tá? Também estará vendendo aí, acho que entre 2 semanas. Isso aqui são os livros que eu fiz lá pro CETEC, tá? Hermenêutica, um abraço, pastor Jânio. E esse aqui é do pastor Carlos, tá? Eu quero dar de presente ao meu pastor César, tá bom? Obrigado. Tá bom? Deus abençoe. Isso aí nós escrevemos lá para eles. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, meus amigos que me trouxeram aqui, estão ali aguardando na torcida, né? Pastor Elmo, grande profeta do Senhor, e também o professor Fábio, o professor e pastor, meus amigos, tá? Quero agradecer a toda a equipe da Musical. Pessoal, é um tratamento formidável. Você chega aqui, toma um café, o pessoal te trata da melhor forma possível. Ao meu mestre Elias Soares e a todos que estão aí na torcida. E se tiver a oportunidade de ter um novo debate, eu estou à disposição. Pastor César, eu admiro e novamente eu reitero, para mim é o maior pós que existe no Brasil, e só de estar debatendo ou pelo menos assim permeando o argumento com ele, para mim já é formidável. Um abraço a todos. Pastor César. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. Eu quero me dirigir especialmente aos ouvintes que pensam o contrário do que eu defendi aqui, aos irmãos que são pré-tribulacionistas. Vocês todos têm o meu respeito, e eu convido vocês a lerem especialmente o texto sem o óculos de nenhum tipo de teologia. Leiam Mateus 24 e decidam. Leiam Marcos 13 e vejam o que Jesus Cristo está dizendo. Leiam Lucas 21 e vejam o que Jesus Cristo está dizendo. Leia 2 de Pedro capítulo 3. Leiam Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2. Leiam a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 e vejam o que a Bíblia diz a respeito da grande tribulação. Óbvio que a grande tribulação é um período provatório, um período de provação, um período de dificuldade. Mas a Bíblia diz que aqueles que negarem o sinal da besta, aqueles que não aceitam o sinal da besta, eles reinarão com Cristo. Eles serão perseguidos, sim, serão mortos, alguns deles serão mortos. A história da igreja ser perseguida, nós agora temos perseguição no mundo, graças a Deus no Brasil ainda não tem, mas a ideia da grande tribulação é que essa tribulação vai se acirrando até chegar numa escala global. E o Senhor Jesus Cristo disse que por causa dos eleitos, dos eclectos, dos salvos, que aqueles dias serão abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. A salvação é somente em Jesus Cristo. Quem confessa Jesus Cristo é nosso irmão, é a igreja de Cristo, assim como no primeiro século é até o último dia. Não existem duas noivas, não existem dois tipos, existe uma classe de salvos, e essa classe de salvos no Novo Testamento é chamada de igreja, a noiva do Cordeiro. E não consigo ver uma salvação sem fazer parte dessa noiva. Não consigo ver uma salvação sem fazer parte das bodas do Cordeiro, sem fazer parte do tribunal de Cristo Bema. Então, só dá para ser esse único povo. A Bíblia diz que ele, no sangue de Cristo, o sangue de Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, fazendo um único povo. Então existe esse povo, que esse povo hoje é chamado de igreja. Até o final é chamado de igreja, a noiva do Cordeiro. Que Deus abençoe. E antes dos irmãos fazerem comentários, leiam os textos. Deixem que o texto bíblico diga. Depois você vai para os dicionários, depois você vai para os cursos, depois você compra meu curso, o curso de quem quer que seja. Primeiro leia a Bíblia. Deixe que a Bíblia seja soberana sobre a sua vida. Depois você decida se você é pré ou pós-tribulacionista. Leia o texto.